Olá, olá, saudações a todos e todas. Retomamos aqui a aula de Eletrodinâmica, parte 3, Circuitos Elétricos, professor Wagner. Essa é uma aula de continuação do curso de Eletromagnetismo do Cefet. Ponte de Wheatstone, uma aplicação do que nós já estamos estudando. É um circuito com essa configuração, onde há um galvanômetro entre esses dois pontos ali, fazendo uma ponte. Nós vemos aqui que a corrente vai se bifurcar no ponto A, passando pelo resistor R1 e R4, depois ela vai retornar no ponto B, convergindo, voltando a ser uma corrente só, que volta para a bateria. A questão aqui é que ao analisar o ponto C e D, nós vamos ver que colocando um amperímetro, um galvanômetro, como esse componente medidor do circuito tem a resistência infinita, ele não vai detectar uma presença de corrente, não vai haver corrente, passagem de corrente por esse equipamento. Então a corrente medida pelo galvanômetro ali será zero. Dessa maneira, nós podemos fazer o UAC igual a R1I, UAC igual a R1 vezes I. Então, VA menos VC, que é a diferença de potencial UAC, é igual a R1 vezes I. Podemos fazer o UAD como sendo R4 vezes I', lembrando que o UAD é VA menos VD. Guardar esses dois resultados. Mas note que VC e VD são iguais, já que não há passagem de corrente. Pontos de mesmo potencial, não há passagem de corrente, não há estímulo para a corrente se deslocar entre dois pontos de mesmo potencial. Como então VC e VD são iguais, eu posso concluir que esse número é igual a esse, ou seja, R1I é igual a R4I'. Vou guardar esse resultado. Vamos usar o mesmo raciocínio do outro lado dessa configuração, fazendo o UCB como sendo R2 vezes I, ou seja, VC menos VB é igual a R2I. Deixe esse resultado guardado. Vamos fazer o DB como sendo R3 vezes I', ou seja, VD menos VB é igual a R3 vezes I'. E agora eu vou combinar esses dois resultados, já que VC e VD são iguais, ou seja, VC e VD são iguais. A conclusão é que esses dois resultados são iguais. Então, R2I vezes R3I' é igual. Agora, dividindo essas duas equações membro a membro, nós vamos chegar à conclusão de que R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4. Ou seja, o produto dos resistores que estão em oposição nessa configuração, eles são iguais. Nessa situação, a corrente entre esses dois pontos será nula. Então, essa é a configuração da ponte de Wheatstone. Vamos fazer um exercíciozinho aqui para pôr em prática, que a gente aprendeu. Como vocês já me conhecem, sabe que nossos exercícios são sempre desafiadores. Então, no circuito a seguir, qual deve ser o maior valor da resistência X para que o galvanômetro G indique zero? A princípio, o aluno vai olhar para essa configuração e não vai identificar o que nós estamos falando, né? Mas como eu acabei de explicar esse assunto, você vai, né, automaticamente ligar uma coisa a outra e entender que isso aqui pode ser redesenhado como uma ponte de Wheatstone. E é exatamente isso que eu vou fazer. O circuito é uma ponte de Wheatstone. Então eu vou redesenhá-lo. Vamos lá. Bom, vou colocar aqui do lado, olha, para a gente ter uma noção mais direta do que essas duas coisas representam e chegar à conclusão que elas representam a mesma coisa. Veja que o ponto A está aqui, olha, conectado a um resistor de 15 e a um resistor de 12. O ponto A está conectado a um resistor de 12 e de 15 aqui, olha. Ele também está conectado à bateria, ao terminal negativo, conectado à bateria, terminal negativo. Essa bateria está conectada a um resistor de 5 ohms, que está conectado ao ponto B, ó, 5 ohms conectado ao ponto B. O resistor B está conectado a um resistor de 5 e a um resistor de 20, a um resistor de 5 e a um resistor de 20. O resistor de 20, por sua vez, conecta ao ponto C, vejam aqui, e o resistor de 5 está conectado ao resistor de valor X, desconhecido,
que por sua vez está conectado ao ponto D, aqui em cima, conectado ao resistor de 15, que leva até o ponto A, fechando esse circuito. Entre os pontos C e D, nós temos um galvanômetro e um resistor de 10 ohms. Então vejam que esses dois circuitos são de fato o mesmo circuito, apenas redesenhado de uma maneira mais agradável, já que a ponte de Wheatstone nós sabemos resolver. Vejam como a questão é simples, olha. Esse lado vezes esse, ou seja, 12 vezes x mais 5, tem que ser igual a esse lado vezes esse, ou seja, 15 vezes 20. X mais 5 tem que ser igual a 25, portanto, x tem que ser igual a 20 ohms. Veja que o problema se tornou simples depois de resolvido, né? Como diz Sir Arthur Conan Doyle, todos os problemas são simples depois de serem explicados. Bom, pessoal, com isso nós chegamos ao final desse bloco. Eu agradeço demais a sua participação, a sua presença, a sua audiência. Agradeço demais por você ter chegado até aqui. Lembrando que essa aula é a aula 2 de uma aula inicial sobre circuitos elétricos, foi trabalhada lá anteriormente. Nós chegamos aqui à conclusão com os meus sinceros agradecimentos e os meus desejos de saúde e paz a todos. Tchau, tchau.